mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não, não. Não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto. Tu conheces-me. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás.
Bom dia, gente. Bom dia. Estamos juntos aqui novamente. Depois de um tempo, que foi tão precioso com o Abner. O Abner com certeza trouxe coisas tão preciosas para nós. E agora eu quero estar conversando com você nesses dias sobre Deus, nós e as portas. Eu creio que há coisas preciosas com respeito a essa simbologia da porta na palavra de Deus na Bíblia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco e vamos falar, pelo menos por esta semana, algumas coisas referentes a Deus, nós e as portas e como que isso pode acontecer na nossa vida. Mas antes, eu quero lembrar você que hoje, segunda-feira, às 15 horas nós temos o Zoom, às 19 horas nós temos a pastora Nana trazendo a sua série sobre parábolas, que é bem interessante, vale a pena você aprender e conhecer mais sobre isso. Então, 19 horas, pastora Nana, e às 22 horas a pastora Esther fechando o nosso dia. E nessa semana nós vamos ter momentos também muito especiais. Terça-feira, amanhã, às 22 horas, nós vamos ter uma live especial com o pastor Samuel de Souza, pastor da comunidade Casa do Pai. Ele é o líder do M5, onde nós somos ligados a eles, então. E o pastor Samuel é um homem de Deus, amigo, querido. Muitos da nossa comunidade já o conhecem. E eu estava falando para ele do amor que temos por ele e como vai ser bom estar com ele amanhã às 22 horas. E quarta-feira a coisa continua, 22 horas, missionária, nossa irmã Karina vai estar ministrando ao nosso coração. A esposa do Abner vai estar nos ministrando na quarta-feira às 22 horas. Parou? Não, quinta-feira, 20 horas, nós temos o Insight. Você que é empresário, empreendedor, você que conhece alguém que é empreendedor, você que quer de alguma forma também abençoar seu patrão, seu chefe, nós temos um tempo precioso de reciclagem, quando nós falamos sobre gestão financeira, econômica, empresarial, relacionamentos, tudo que se refere ao trato de uma empresa, com pessoas competentes, vitoriosas, que contam das suas experiências, das suas vitórias, para que você possa também crescer e aprender. Além disso, nós oramos por você nesse tempo lá também. Então, quinta-feira, 20 horas, na live, no online, nós temos o Insight, um tempo muito especial. Então, guarde esse tempo, guarde essa data para você estar conosco. Também quero lembrar que dia 11 de junho, que é o feriado de Corpus Christi, nós vamos ter o Overdose. Overdose é um congresso promovido pela Tarja, mas não é para a Tarja, é para todos nós. Será um tempo especial, das 4 da tarde até as 22 horas do dia 11, feriado, você está em casa. Como eu faço a inscrição, pastor? De graça, você entra lá, faz a inscrição, está feito. E você vai poder participar do Overdose, um tempo muito especial que nós vamos ter no dia 11 de junho. Bem, e nós vamos falar então sobre Deus, nós e as portas. E portas são coisas incríveis em termos de referência para nós, de figura. Por elas nós entramos, por elas nós saímos, por elas se abrem os horizontes, por elas se fecham os horizontes, por elas nós encontramos proteção, por elas nós encontramos liberdade. Nela nós temos, às vezes, parado ali a tristeza, então nós queremos que saia da nossa porta, ou temos a alegria que visita a nossa porta. Então, muitas imagens que a porta pode trazer para nós, e talvez a mais preciosa delas é a definição encontrada em João a respeito do próprio Senhor Jesus, ele dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então essa é uma outra figura e a principal que nós podemos ter. Mas hoje eu quero falar sobre a experiência de um homem e a situação que ele enfrentou. Deus vai dizer para ele alguma coisa a respeito da porta. Daqui a pouco eu vou falar para você, mas antes eu quero dar uma dica de um livro especial sobre porta. Um livro de John Ortberg, já citei algumas vezes John Ortberg aqui, e ele é um baita de um autor, um cara muito bem-humorado, uma leitura gostosa de se fazer, e ele tem um livro sobre isso, O Deus que Abre Portas. O Deus que Abre Portas, um livro muito interessante,
para valer, vale a pena você obter. Nós temos lá na nossa livraria o Deus que abre portas, então você pode estar adquirindo. Eu creio que a Gisele já está disponibilizando e a ideia é nós temos até toda uma regulamentação para que você possa comprar pela internet, né? Comprar já, nós vamos estar fazendo aí uma parceria, a Amazon e tudo mais, então você pode comprar ali no nosso site, vai poder comprar no nosso site da livraria e vai poder estar fazendo uso do domínio. É necessário que você o domine. De quem nós estamos falando? De Caim. E que situação, né? Você se lembra do contexto? Uma história interessante, porque Caim e Abel, filhos de Adão e de Eva, querem apresentar a Deus uma oferta. E Deus desejava ter deles uma oferta. Abel leva o fruto da gordura dos seus animais, o fruto do trabalho dele, que era da sua criação. Ele leva a Deus e Deus se agrada da oferta dele. Caim leva daquilo que ele tinha plantado, ele leva essa oferta ao Senhor e Deus se agrada da oferta de Abel e não de Caim. E é interessante que o texto diz que de cara, né? Ele ficou irritado e fechou a cara. No versículo 5 fala isso, que Caim fechou a cara. E é interessante o desdobramento disso, porque Deus vai dizer para Caim: olha, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então nós até não entendemos toda a implicação das ofertas, mas com certeza havia ali alguma coisa no coração de Caim que já não contemplava o agradar a Deus com a sua oferta. E Deus conhecia o coração de Caim. Mas Caim preferiu fechar a cara e não enfrentar esta situação. Não enfrentar a situação de uma resolução daquilo. E é muito interessante, eu quero pensar com você, porque aqui ainda não aconteceu o crime, o assassinato, o pecado de Caim. O Senhor Deus vai dizer para ele: se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. E ele diz antes: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar aqui, o Senhor aponta para eles que o pecado está à porta. E aí eu quero usar essa figura para a gente tentar entender algumas coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida, como aconteceu na vida de Caim. O que Deus está querendo dizer para Caim é que a manifestação dos seus desejos, que não são desejos segundo o coração de Deus, que não agradam o coração de Deus, está à porta. O que é que nós fazemos e o que é que Caim deveria fazer com o pecado que estava à porta? Qual era esse pecado que estava à porta? Nós sabemos que o pecado que estava à porta foi a irritação, foi o mal-estar dele com respeito a Deus não ter se agradado da oferta dele. Isso estava ali, um sentimento estava sendo alimentado na mente e no coração de Caim. Aquilo estava sendo gerado no coração de Caim, estava à porta, e se ele não tomasse uma providência, aquilo viria à luz. O pecado que foi incubado, foi gerado dentro dele, agora nasceria na história dele. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós somos confrontados com situações que não nos agradam, ou que agradam demais e é contra a vontade de Deus, e aí nós somos tentados a pecar, e aquilo está lá. Está lá, você abriu a porta da sua vida e está lá, parado na porta da sua vida. Você não tomou providências, você ouviu de Deus que aquilo não o agrada, que aquilo não é o querer de Deus, mas você deixa lá. Parece até um pecadinho de estimação sendo alimentado para vir à existência. Um desejo ainda não é a prática, não é a realidade, mas você vê aquilo, não, deixa aí. Vamos ver como é que fica, tal. Vamos dar um tempo para ver o que acontece. Vamos, de certa forma, lá dentro de nós estamos alimentando aquela situação. Alimentando. E o que Deus está dizendo para Caim é que ele tinha que simplesmente tomar uma providência na vida dele. Ele precisava abandonar aquele sentimento, abandonar aquela situação, para que o rosto dele não ficasse mais irritado,
né? O coração que é temente a Deus, que está em paz com Deus, deixa um sorriso exposto e aformoseia o rosto, como diz o texto de Provérbios. E é isso que Deus esperava de Caim, mas Caim alimentou isto. E nós sabemos a consequência do fato de ele não ter tomado uma providência, de ele não ter chutado o pau da barraca e jogado para longe aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo que estava no coração dele. Mas aquilo foi ganhando forma, proporções dentro dele. E é isso que acontece conosco, não é não? Quando nós somos tentados em alguma área, nós temos a possibilidade: eu vou abandonar isto, eu não quero alimentar isso na minha mente, eu não vou aceitar isso na minha mente, eu rejeito isso, pronto, acabou, né? Mas quando nós não fazemos isto, aquilo fica lá martelando, maquinando dentro da nossa mente, e você começa até a planejar como é que você vai executar aquilo, como é que você pode fazer ocultamente para ninguém saber. Então você vai planejando na sua mente, vai pensando em como você vai realizar. Eu me lembro, por exemplo, da situação dos irmãos de José, que tinham muito contra José por causa dos sonhos de José. E eles alimentaram aquilo, o pecado jazia à porta. Ou quando Davi contemplou, porque quando Davi vê Betsabá, ele podia dizer: não quero isso para mim, meu Deus do céu, estou fora, isso não vai dar certo, eu não quero isso para mim, estou longe disso, em nome de Jesus, está amarrado, né? Como a gente diz por aí, está amarrado, não quero saber. Mas não. Aí eu tenho dito para as pessoas, especialmente para os homens, que a alma, você precisa guardar o seu coração para que ele não caia. E é isso que Deus está dizendo. Deus está prevenindo Caim. Olha que coisa incrível. Deus está dizendo para ele: Caim, você não precisa entrar nessa. Para que essa cara feia? Eu não deixei de amar. Eu não aceitei a sua oferta porque você não a trouxe da forma como devia. E é muito interessante o resultado do pecado na vida de Caim. É triste, mas é interessante. Porque o texto diz que ele, olha só, se não fizer o que é certo, aliás, vamos voltar para o comecinho. Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. E é interessante, porque o que acontece com Caim? Ele está irritado porque Deus não se agradou da oferta dele. O que é que Abel tem a ver com o fato de Deus não ter se agradado da oferta de Caim? Ora, quem tinha que dar a oferta era Caim. Abel deu a oferta dele. Deus se agradou, aleluia, glória a Deus. O que Abel tem a ver com Caim, gente? O que Caim tem a ver com Abel no fato de serem irmãos? Mas sabe, ali vai entrando mesmo pela porta do coração de Caim sentimentos, desejos, anseios, projeções, planos, projetos, coisa arada vai entrando dentro da cabeça dele. E você vê, é aquilo que eu estava falando. Com quem, vamos pensar racionalmente, com quem ele tinha que se irritar? Com quem ele tinha que ficar bravo? Com Deus. Óbvio, é Deus que não se agradou da oferta. Mas ele se irrita com Abel. Inveja, não é? O desejo de ter o que Abel teve, ele não tinha. Mas Abel não fez nada de mal para ele. Ele fez algo de bom para Deus, só isso. Só isso. Mas veja como isso nos consome, como isso nos pega na esquina da nossa história, da nossa vida. Nos pega de supetão, a gente não percebe que às vezes a nossa ira, às vezes a nossa raiva não tem a ver, de fato não deveria ter a ver com o nosso irmão, com o nosso parente, com o nosso querido, com o nosso cônjuge, tem a ver com Deus. Mas nós estamos irritados com aquele que na situação se torna vítima dos nossos sentimentos, quando nós deveríamos estar era tratando o nosso sentimento com Deus. E Deus previne ele, como eu disse para você: tira da porta, cara, chuta esse negócio aí, não deixa isso aí não, porque se você deixar isso aí, vai construir algo dentro de você que vai ser mal para você.
É isso que ele está dizendo aqui, olha. Eis que o pecado está está à porta à sua espera. O pecado está ali esperando. Vamos lá, alimenta aí, ó. Vou te dar mais uma setinha para você pensar mais um pouco, para incomodar mais a sua cabeça. Presta atenção. E isso vai sendo trabalhado dentro da cabeça de Caim. É o que Deus vai dizer para ele. O desejo dele, o desejo do pecado, será contra você. Isso é muito interessante, porque o pecado, eu e você não podemos negar, é atraente. É atraente aos olhos, é atraente aos sentimentos, mas é pecado. E o pecado nos destrói, o pecado nos consome. Ele pode ter um efeito imediato, aparente, que vai satisfazer os nossos desejos. É só lembrar, por exemplo, da droga. Um cara que está desejando a droga, ele quer pelo que pode prometer para ele. Eu vou ter um barato, vai ser legal, vai ser bom. 1 segundo. Depois você quer outro segundo. E depois outro segundo. E depois não te satisfaz mais. E aquilo já não atende mais o seu desejo. O pecado é assim. O pecado vai nos destruir. O pecado, ele tem um parceiro muito fiel a ele, que é o Satanás. E você se lembra qual é a visão de serviço de Satanás? Qual é a visão da vida de Satanás? Roubar, matar, destruir. E o pecado é um bom caminho para ele conseguir essa meta. Ele conseguir implementar, fazer acontecer a visão que ele tem. Roubar a sua vida, matar você, te destruir. Por isso que Deus está dizendo para Caim: não tolere o pecado na porta da sua vida. Não tolere, chuta ele, põe para fora. Não aceite isso. Sabe, quando eu falo isso, e eu sei que é a minha experiência pessoal, parece fácil. Não foi para Caim. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor, depender do Senhor e tomar uma atitude. Mesmo contra a nossa alma, mesmo contra o nosso sentimento, nós temos que tomar uma atitude e deixar para lá. Vai ser o que Davi, depois de ser convencido pelo Espírito Santo através do profeta, vai reconhecer na vida dele, vai chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero isso. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Muito interessante isso, não é? Porque o pecado dele foi contra Betsabá, foi contra Urias, foi contra a nação, contra ele mesmo e contra Deus em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Mas a porta de entrada do pecado na vida dele foi o pecado contra Deus. Se ele tivesse simplesmente ouvido o Senhor como Caim não ouviu, ele não teria entrado nessa enrascada. E aí é que eu e você precisamos estar atentos, porque Deus nos enviou o Espírito Santo e ele é o porteiro da nossa história, da nossa vida. Ele está sempre lá na porta, falando para mim e para você: não vai por aqui, não vai, Deus não vai se agradar, isso não vai ser bom para você. Você vai se estrepar com isso. Isso vai dar mal, vai dar ruim para você. Não faça isso. Ouça o que eu estou dizendo, isso é pecado, isso não agrada o coração do Pai. Eu amo você, Ele te ama. E Ele me enviou, o Espírito Santo está dizendo para você, justamente para que você não entrasse nessas enrascadas. Então ouve o que eu estou dizendo para você. Chuta o pau da barraca. Manda para longe essa coisa arada que puseram na sua porta. Não aceite isso na sua vida. Sabe, eu creio que Deus hoje está ministrando o coração de algumas pessoas. Eu costumo dizer que alguns de nós estão na fronteira do pecado. Então nós estamos a um passo, né? Nós já temos até o passaporte para a terra do pecado. E é só você apresentar na fronteira e passar. Então, sabe, nós deveríamos nunca chegar nem perto da fronteira. Nós deveríamos estar muito distantes dela, sabendo que ali não é lugar para eu estar, ali não é lugar para eu ficar. Eu preciso estar distante porque eu não sou forte o suficiente para suportar. Caim não suportou, Davi não suportou. Eu não posso suportar, nem você. Portanto, quando nós ouvirmos do Senhor, o pecado está à porta, cai fora, chuta isso para longe. E toma uma atitude na sua vida, para que você seja vencedor, para que você seja vitorioso, para que Deus encha a sua vida de alegria, como encheu o coração e a vida de Abel.
Ah, pastor, mas ele morreu. Ele foi para a presença do Senhor. Ele está com o Senhor. Então, ele é um vitorioso. E eu e você podemos ser vitoriosos em Deus também. Quando ouvimos o Espírito Santo, ele nos fará lembrar, lembra a palavra de Jesus? Tudo o que eu vos ensinei. Então, tudo que Jesus tem para nos dar, vai ser lembrado pelo Espírito Santo. E tudo que nós devemos fazer ou não fazer, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar e ele faz. O problema não é se ele faz ou não faz, o problema é nós ouvimos ou não ouvimos. E não é ouvir com os olhos, os ouvidos físicos e espirituais, vamos dizer assim. Mas é dar atenção ao que ele já falou. Escutar, dar atenção. Ele está falando. Você está dando atenção ao que ele está falando? Se você ouviu ele falar, chuta para longe da sua porta o pecado, para que você possa ser vitorioso, para que você possa ser uma pessoa abençoada. Eu quero orar por você. Amanhã nós vamos continuar falando sobre portas, numa outra perspectiva, mas eu quis falar sobre essa, não sei se você tem conhecimento disso, mas é a primeira vez que a palavra porta é citada na Bíblia. Nós vamos ter a situação da entrada do Éden, não é? Quando fala que Adão e Eva são expulsos do Éden, porém, ali não se diz que tem uma porta, diz que tem ali anjos que guardam aquela entrada, mas não uma porta. A primeira vez que a porta é citada na Bíblia se refere a essa situação em que Deus diz para Caim que ele deveria cuidar com o que ele tinha à porta, porque era um perigo para a vida dele. Então nós também temos que cuidar. Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que nós possamos aprender a guardar a porta da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Nós não queremos andar em perdição, nós queremos agradar o Teu coração e queremos ser vitoriosos. Nós sabemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância e nós não queremos menos do que o Senhor oferece para nós. Agora, Senhor, nós queremos estar conscientes também de que o Senhor traz vida para nós, mas existem coisas na nossa história, na nossa existência que nós devemos evitar. E uma delas, a principal delas, é o pecado. Então ensina-nos pelo Teu Espírito, Senhor, a andarmos em santidade, em retidão, para longe do pecado. Nós não queremos chegar nem perto da fronteira dele, Senhor. Nós queremos estar distantes, nós queremos estar perto do Senhor, perto do céu, perto da Tua presença, perto da vitória que o Senhor tem reservado para nós. Eu oro por cada irmão, cada irmã, talvez pessoas que estão enfrentando lutas, talvez como Caim, como Davi. Ó Deus, dá vitória ao meu irmão, à minha irmã, que nesta manhã eles possam chutar da porta da vida deles todo esse mal que tem intentado contra a vida deles. E que eles possam ser vitoriosos, que eles dominem o pecado como o Senhor disse que Caim deveria fazer, que eles não sejam dominados pelo pecado. Senhor, nós sabemos que a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos dizer sim para o pecado, ou nós podemos dizer não para o pecado. Então nós queremos dominar o pecado e dizer para ele não. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, fortalece a vida deles e faz dele homens e mulheres vencedores e vitoriosos, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, só lembrando, 15 horas nós temos o Zoom, 19 horas pastora Nana, 22 horas pastora Esther está conosco. Amanhã nós voltamos às 9 horas, falando um pouco mais sobre portas e as nossas experiências. Deus, nós e as portas. Tá bom? Deus abençoe a você. Um dia de porta aberta. Um dia de entrada para uma vida plena em Deus. E que a porta da sua existência, da sua vida, esteja fechada para o pecado, fechada para a ação do inimigo. E que você tenha um dia abençoado, cheio da glória do Senhor. Nós vamos ouvir um pouquinho mais da Luma Elpidio nessa canção tão bonita, Teu Amor por Mim. Deus abençoe você. Um dia para você cheio, cheio da presença do Senhor. Eu dançava no vale com meu amado. Teu amor por mim, Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não.
Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, 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 não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Deus te abençoe.